Sejam bem-vindos. Esse é o podcast Casa de Gata. Literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Brancoff com a página de incentivo à leitura Capitule, por Ana Paula Frazão e Jaqueline Cartelli. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar." Esse texto se chama A Função da Arte 1. Está no Livro dos Abraços, de Eduardo Galeano. Olá, eu sou Ana Paula Frazão. E eu sou a Jaqueline Cartelli. Nós resolvemos fazer um podcast para falar um pouco sobre arte, sobre literatura, sobre o movimento cultural aqui da nossa cidade. E a gente espera que vocês gostem, que vocês participem junto com a gente, que vocês ouçam, repliquem. E quem quiser também participar com a gente, que entre em contato para nas próximas conversas a gente poder estar chamando alguém. Então, já que eu acho que hoje, como é a apresentação do nosso projeto e também como a gente está pensando ainda como vai ser tudo isso, acho que é legal a gente falar um pouco do porquê que a gente decidiu fazer um podcast. Eu acho que essa é a primeira coisa, assim, porque eu acho que foi uma ideia que você teve, né, e que a gente está tentando começar há algum tempo e que a gente resolveu, não, então agora a gente vai gravar. Então, assim, da onde veio essa ideia do podcast, que eu acho que é um formato que voltou, né, que é meio uma coisa meio rádio, meio, né, essa escuta, então é meio que um retorno, assim, e claro que agora através de novas tecnologias, mas e também por que a gente vai usar esse novo canal para falar sobre as coisas que a gente já vem falando. Então, Ana, eu estava pensando assim, eu comecei a ouvir alguns podcasts agora na quarentena, às vezes até quando eu estava fazendo alguma outra coisa, alguma outra atividade, e eu comecei a achar legal, assim. Claro que eu procuro sempre os que são da minha área de interesse, né? Que falam de literatura ou de cultura. Tem alguns papos femininos também que eu gosto. Então, eu comecei a escutar. E eu achei que é um formato legal justamente por causa disso, porque as pessoas não precisam ficar olhando para a tela do computador ou para a tela do celular, né? Você deixar ali e vai escutando. De repente, você está prestando atenção, às vezes você não está. Às vezes, se quer saber de novo, você volta, né? Você tem várias opções. E eu acho que é uma coisa que está meio que na moda, assim. Então, eu pensei que a gente podia aproveitar isso para, de repente, levar o que a gente quer levar para as pessoas, que também não sei o que é, na verdade. Quando eu pensei, eu tinha a intenção de ler, né? Pensei em fazer podcasts de leitura. Mas aí, quando eu conversei com você, você já veio com uma ideia maior, e eu falei, por que não, né? A gente não juntar tudo isso. Então, eu acho que a minha ideia começou daí. Agora, se vai dar certo, não sei. Então, eu gosto sempre dessa ideia da gente tentar usar outros veículos, mas a gente acaba se tornando um pouco repetitivo no sentido de que, né, para mim, principalmente, a questão da cultura eu acho que é muito importante, assim, então eu estou sempre batendo nessa tecla porque eu acho que ela é muito legal. Mas eu também pensei na possibilidade que, além da gente compartilhar as coisas que a gente gosta, a gente também poder mostrar trabalho de outras pessoas, de uma cidade como a nossa, que é uma cidade periférica, no final das contas, né? Porque a Araucária é na região metropolitana de Curitiba, mas que a gente possa mostrar também a vida cultural que tem nesses lugares, né? Porque eu acho que tem muito da expressão do que essas pessoas vivem, do que elas sentem, nesses outros ambientes, que às vezes o que a gente está vendo na mídia mais tradicional é um universo mais dos grandes centros e tal. E eu acho que a gente, como está um pouquinho fora, pode mostrar um pouco isso.
Mas eu acho também que a literatura é muito legal nesse sentido, né? Eu acho que além da questão dos textos, né, que a gente pode ler e trazer isso tudo, também a gente conversar nesse sentido de que às vezes as pessoas perdem muito do prazer da leitura pela falta do hábito, no final das contas, né? Sim, às vezes até a falta de tempo, né, Ana? Por isso que agora também, se você der uma olhadinha, você vai achar muito canal de leitura de livro, né? De audiolivros. Então, era uma coisa que antes era usado mais para as pessoas que tinham uma deficiência visual, né? As pessoas cegas, e agora não. Agora é comum as pessoas ouvirem no carro, porque não tem tempo de ler, mas gostam da leitura, ou de repente ouviram falar de algum título que gostam e acabam querendo ouvir, em vez de ficar lendo. Então, eu acho que também é uma opção, né? E essa coisa do texto, a gente trazer junto, eu acho legal porque você tornar acessível, né? Você dá acesso. Você dá acesso a vários autores, a várias formas, sei lá. Que nem essa semana eu comecei com um texto do Galeano, eu quero trazer poesia, eu quero trazer contos curtos, né? De repente, coisa que o pessoal não está tão acostumado. Eu mesmo não estou tão acostumada a ler poesia. Então, eu acho que é meio comum isso, dessa falta de hábito. Então, e é meio geral, né? A gente sabe que não é só o hábito, também é o tempo, às vezes. Então, eu acho que com essa proximidade desse material, podendo ouvir, eu acho que pode ser que fique mais acessível para as pessoas, assim, dê uma certa curiosidade, digamos assim, uma certa vontade de ler um pouco mais sobre aquele autor, ou mais poesia, mais microconto. E você, assim, na questão da leitura, né? Que gosta muito do livro e tal. Eu também, mas eu sou muito tipo, eu começo a ler muitos livros e abandono muitos deles no começo. Eu abandono, assim, tipo, porque eu falo, ai, não vou. E daí tem uns, assim, tipo, que eu não consigo parar. Só que daí tipo, eu paro minha vida porque eu preciso terminar de ler aquilo. E daí eu fico aqui, tipo, eu tenho livros, assim, que eu fico pensando, cara, como é que conseguiu escrever isso, velho? E daí eu fico, aquilo me toma, assim. Mas e daí, tipo, e você já conseguiu romper um pouco dessa barreira do preconceito contra o audiolivro? Porque eu tenho problemas com ele. Eu tenho problema porque eu não consigo prestar atenção em coisa muito longa, entendeu? Mas não que eu não goste, eu acho legal. Eu acho que talvez é que eu fico muito em casa. Então, eu prefiro o livro, é claro, eu prefiro ler. É uma forma de eu passar meu tempo. Mas eu acho que se eu estivesse trabalhando, se eu tivesse que fazer um grande percurso de carro, sabe? Eu acho que ia ser bem legal, assim. Porque eu acho que eu ia gostar muito de ouvir isso no meu carro. Claro que livro que me interessasse, né? Porque você ouvir o livro e você lê a mesma coisa, né? Se não for da área do teu interesse, você não vai conseguir prestar atenção. Eu só acho que tem que ser também, assim, uma coisa que, porque quando você está dirigindo também, você está prestando atenção na estrada, né? Não dá para você estar totalmente ligado no livro. Então, não é igual à leitura, claro que não é. Mas eu acho que é uma boa opção, assim, para quem não tem o tempo, ou, né? De repente, às vezes as pessoas até têm dificuldade na leitura, né? Ou, sei lá, dificuldade de enxergar direito, não gosta de ler à noite porque me dá sono. Ah, eu não gosto direito da luz do meu quarto, meu óculos é muito fraco. Né? Então, são várias opções, assim. Eu acho que o audiolivro ele surge como uma opção a mais, assim, para aproximar o leitor do livro. Porque a leitura é de um livro, né? Eu comprei um livro mais técnico, assim, na verdade é meio que uma autoajuda para empreendedor cultural, assim, né? Que é da Rafa Capai, veio ele em PDF e veio ele em audiolivro, né? Uhum. Aí eu coloquei o audiolivro, cara, tipo, eu acho que não consegui ouvir 2 minutos, aquilo me deixou louca. Daí eu li o PDF, que também não é um formato que eu gosto muito da tela, assim, também, mas aí consegui ler ele na tela, foi melhor do que o áudio e fiquei com um certo preconceito disso, assim. Mas eu também tenho a coisa muito de gostar de ouvir no carro, sabe? Mas eu não tenho um hábito muito grande do rádio, mas eu tenho do rádio umas lembranças legais, tipo da casa da minha avó, assim. Que minha avó ouvia muito rádio, né? Então, daí, tipo, me remete muito a essa coisa da casa da minha avó. Quando eu posava lá de manhã, sempre tava o rádio ligado, sempre aquele clima meio de casa de vó. Então, tem isso, assim, eu não ouço muito rádio mesmo no carro, acabo ouvindo algumas músicas, quase sempre as mesmas, mas isso eu acho legal, nesse sentido do carro, eu acho legal mesmo ter o que ouvir, assim, acho que isso
é bacana, e nesse sentido eu acho que os podcasts podem ser legais, né? Então, mas acho que é uma questão também de você educar os teus ouvidos, né? Porque a gente não está mesmo acostumado com isso. A gente não está acostumado a ouvir ninguém, né? Às vezes nem a família da gente, nem o marido, nem o pai, nem a mãe, né? Às vezes as pessoas estão ali falando que você não está nem aí, né? Você está nem ligado. Então, acho que talvez seja um pouco disso, né? Você exercitar a escuta. Quando eu conto uma história, por exemplo, que quando eu faço a contação de história, é isso, né? Independente de eu estar ali ou não, porque o importante é a história para o contador, então a pessoa tem que um pouco trabalhar essa questão do saber ouvir, né? Do ter paciência, de chegar ao final da história. A gente está tudo muito imediato, né? A gente quer tudo muito para já. Então, você não tem muita paciência. Tipo, ai, para de falar logo e fala logo que... Né? Ontem até teve aquela reunião da Anvisa, né? Aí eu estava escutando, né? Comecei a ver, porque a gente não entende nada, né? Mas a gente quer saber, né? A gente queria saber da vacina e tal. Aí o cara explicando, porque é lógico, era a função dele, ele tem que fazer aquele trabalho, de explicar tecnicamente. Aí eu comecei a ver os comentários. Ah, fica quieto e fala logo. Tipo, vai aprovar ou vai aprovar? Fica quieto, o que você tá... Ai, para de falar, se falasse menos, né? Então a gente não consegue escutar. Então por que a gente está ali ouvindo uma coisa que a gente não quer ouvir, né? Então, é bem pelo hábito. Assim, acho que a gente pode educar os nossos ouvidos para isso, e o hábito da leitura é a mesma coisa. Né? É uma questão de... Só que você sempre tem que procurar alguma coisa que você gosta. É como você falou, você começa 3 livros, de repente você não consegue se concentrar. Eu, por exemplo, não consigo ler mais de um livro de uma vez. Já tentei, porque dizem que faz bem para o cérebro, exercita a mente, mas eu não consigo. Eu tenho que ler um e terminar, e daí ler o outro, pode ser logo em seguida, não precisa nem dar um tempo, mas eu tenho que ler, eu tenho que ler um só de cada vez. Então, eu acho que isso também é um pouco da concentração, né? Da gente saber até que a nossa concentração, aonde que vai a nossa concentração. E eu acho também que a escuta é, na verdade, também um exercício de generosidade, né? E a gente tem que sempre estar trabalhando isso. Assim. Eu que sou uma pessoa que falo demais, assim, tipo, no teatro acabei aprendendo isso um pouco, tipo, me obrigo às vezes a trabalhar isso, porque realmente, tipo, sou tipo uma metralhadora, né? Daí, putz, agora segura um pouco a onda, segura um pouco, porque senão não tem troca, né? E eu acho que é legal mesmo a gente trabalhar isso. E também é uma questão muito de ansiedade, eu acho, sabe? Essa coisa, tipo, a gente querer saber o final agora. Aí eu não tenho tempo para ficar 20 minutos ouvindo você falar, porque putz, eu já sei como vai acabar, né? Só que é uma ansiedade mesmo, acho que humana, assim, de como, né? Eu penso sempre isso no teatro, assim, que eu vou assistir, daí, tipo, se eu vejo, entrou aquele personagem, entrou aquele, meu cérebro automaticamente pensa, pô, não vai mais entrar mais ninguém? Vão ficar esses dois aqui o tempo inteiro. E, tipo, é muito louco, assim, parece uma busca por novidade, né? Que não sei, não tinha. E eu Eu acho acho que que é uma ansiedade também normal mesmo, que a gente já tem, né? sim, e agora, eu acho que assim, quem era ansioso com essa pandemia ficou mais, né? E quem tinha já desenvolvido um certo nível de tranquilidade acabou ficando ansioso também, por conta de tudo, a incerteza, o medo e todas as notícias ruins que a gente ouve. Então, eu acho que trabalhar a ansiedade agora é mais difícil ainda do que era talvez há um tempo atrás. Essa coisa da escuta, né? Do você ter paciência de assistir alguma coisa. Eu confesso que às vezes eu não tenho paciência de ver um filme inteiro, sabe? Às vezes eu olho lá, quanto tempo vai durar esse filme? 2 horas? Não vou aguentar. Vou escolher esse aqui que dura 1h20. Né? Mas por que isso? Eu não tenho nada para fazer. Mas essa reguinha do tempo ali também que os vídeos de internet trouxeram, eu também, às vezes eu tô assistindo, assim, tipo, né, por exemplo, lá, né, do que eu tava falando com vocês do documentário do Emicida, né? Eu tava super curtindo o documentário, mas eu ia ali toda hora, passava pra ver quanto tempo faltava pra acabar. É bem isso. Mas por que a gente é assim, né? Não entendo também, não sei. É uma Não certa consigo explicar. ansiedade, né? A gente trabalha, eu trabalho, né? E daí quando eu fui fazer uns exercícios com um amigo meu também, ele também trabalhava isso no teatro, assim, tipo, eu trabalho no sentido de fazer uma corrida para ver quem chega por último. Que aí é muito de controle de ansiedade. Então você tem que andar muito devagar para você, porque se a ideia é chegar por último, né? Só que você não pode ficar parado. Então você tem que criar um movimento muito lento nesse sentido.
Então é todo um controle de ansiedade, assim, né? E meu amigo fazia um exercício muito parecido, que era a questão de você andar como se você estivesse dentro de uma pedra. Então você está conduzindo toda uma pedra que está em volta de você. E é legal, às vezes, nesse sentido, segurar um pouco essa onda, né, da ansiedade, dessa... E às vezes a gente não percebe, né? Igual no começo da pandemia, quando eu tive umas crises com tremedeira e tal, uma coisa tipo... Eu achava que eu tava super bem. E de verdade, assim, eu tava conversando com a minha vizinha, ela falou assim, não, mas eu tô bem. Só que ninguém falou que eu não tô. Eu falei, mas amiga, eu também achava que eu tava super bem. E eu me dava tremedeira e me dava uma coisa, uma aceleração no coração, uma coisa horrível. Eu pensando, mas eu tô bem, eu tô super bem. E, só que não tava bem, né? Porque nem sempre passa pela, eu acho que por essa questão do entendimento fácil aqui, né? É um outro processo, assim. Eu acho que é muito que a ansiedade traz, né? Isso, assim, a gente quer resolver agora, é já, e a pandemia trouxe a gente para um contexto totalmente inverso, né? São dias mais longos, tudo mais demorado, tudo tem que pensar mais, tudo tem que ter mais cuidado, né? Eu acho que daí a Icarte entra, né? Porque é um catalisador, né? É uma forma de você, sei lá, de você poder extravasar um pouco. E só que daí você tem que achar aquilo que te interessa, né? Dentro da arte, a linguagem que mais se aproxima daquilo que te faz bem, né? Nem sempre vai ser a leitura, né? Nem sempre vai ser o vídeo, nem sempre vai ser a música, né? De repente é a pintura, de repente é o teatro. Então, assim, a pessoa tem que tentar de tudo, né? Que eu acho que daí é legal. Você tentar várias coisas para tentar ficar bem, né? Para manter a sua sanidade mental, assim. Qualquer atividade, eu acho que é bem-vinda, assim, nesse sentido, para você tentar ficar legal e não sofrer desse jeito, porque isso é puro sofrimento, né? A gente sofre demais com isso. Então, aí eu acho que a gente podia falar um pouco também sobre isso, assim. Por que que nós duas mulheres, tal, estamos aqui hoje e por que que a gente ainda tem essa defesa da arte, né, né, você principalmente da literatura, assim. Por que que a gente acha que é importante isso para as pessoas? Eu acho que isso é uma coisa que a gente podia compartilhar, assim, né? Por que que a gente insiste nisso? Pois é, eu não sei, às vezes eu também me pergunto, sabe? Por que eu insisto nisso? Não sei. Eu acho que assim, ó, um pouco porque eu trabalhei muito com literatura já, né? Muito com pessoas. Então, quando você trabalha com contação de história ou roda de leitura, você vê a transformação da pessoa, né? Você consegue ver isso. Então, é muito nítido, por exemplo, eu ver uma criança que ouve história, que tem o hábito de ouvir história desde pequeno, o vocabulário daquela criança, sabe? O quanto aquela criança sabe conversar, o quanto ela sabe argumentar, e o quanto ela vai desenvolvendo isso ao longo da vida de leitor dela ou da vida de ouvinte. Então, isso é legal, você consegue ver transformação na hora. Nos grupos de conversa que a gente faz com adultos, né, que a gente tem na casa, vários exemplos, é muito legal também, porque as pessoas, elas também, né, além de conseguirem argumentar melhor, pode ver nos primeiros encontros, nem sempre todo mundo fala, nos últimos já todo mundo quer falar, ficam se batendo para ver quem vai falar primeiro, né? Tipo, um tal de cala a boca daqui, deixa eu falar dali. Ninguém se entende, mas é a melhor coisa que tem, porque todo mundo quer se expressar. Então, essa coisa da expressão, né, do quanto você consegue se expressar através da leitura, se reconhecer, né, primeiro, ali naquela leitura, e daí se expressar, então isso é muito legal. Eu via muito isso. Agora não tanto, porque a gente está trabalhando, eu estou trabalhando há muito tempo já com o virtual. Então, eu não sei mais até que ponto a, a leitura tá atingindo as pessoas, né? O grupo a gente vê ali porque a gente tá se encontrando, né? Mesmo virtualmente, a gente consegue saber o que cada um está pensando, enfim. Mas quando eu faço as contações de história, eu não sei até que ponto elas estão chegando para as crianças, entendeu? Ou, né? Então, às vezes, eu recebo uns feedbacks que são muito legais. Tipo, meus alunos adoraram. Tem criança que já fica esperando na sexta-feira para ouvir história, sabe? Então, acho que é por isso que eu continuo, assim, porque eu sinto que isso está fazendo bem para um monte de gente. E como fez para mim, de repente, desde que eu comecei a trabalhar com literatura, porque
Gostava de ler, mas não era, né, isso assim. Aí quando você começa a ver a transformação das pessoas, você começa a procurar outras coisas, outros caminhos, que nem eu falei da poesia. Eu nunca fui de ler poesia. Aí eu achava uma vergonha trabalhar na biblioteca e dizer que eu não gostava de poesia, né? Então, tipo, eu fui atrás da poesia. E agora eu tenho, não sou apaixonada, mas eu, às vezes, eu sinto necessidade de uma poesia, né? Por exemplo, eu li 3 livros agora, que você me deu, inclusive, de presente de amigo secreto, que foram uma paulada, sabe? Tipo, muito sangue, uma coisa muito dura. E eu falei, agora eu vou ter que ler poesia, né? Porque é a única coisa que vai compensar aí essa coisa dessa leitura pesada. Então, é por isso que eu acho que a leitura é importante, porque ela faz isso com você. Ela mexe, né? De uma forma que você consegue colocar para fora ali todas as tuas neuras, enfim, ou não, né? De repente esquecer delas. Tipo, eu quero uma leitura, que nem agora, eu vou ler poesia, que é para esquecer toda aquela barbaridade que eu li nesses 3 livros que você me deu, assim, né? Então, eu acho que a literatura tem esse poder. É por isso que eu bato tanto nessa tecla da importância, tal, da importância de ter alguém mediando essa leitura, né? Que quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse processo, principalmente da criança, isso vai ser muito melhor. Não só jogar um livro para ela, né? Mas fazer esse trabalho da mediação, isso que a gente faz com os nossos contos, enfim. Então, eu acho que é por isso, assim, que eu ainda continuo. Mas, às vezes, quando a gente faz, por exemplo, um evento, ou eu vejo um evento, né, que a pessoa fez, tal, e daí aparecem 5 pessoas, isso dá uma tristeza, cara. Daí você pensa, eu vou desistir disso tudo, sabe? Mas aí não, daí você pensa, não, mas, poxa, 5 pessoas, melhor do que nenhuma, né? São 5 pessoas que você está tirando ali da zona de conforto, que você está levando com você. Então, eu acho que é por isso que a gente continua. Então, eu tenho um episódio muito marcante, assim, na minha vida. Eu fui fazer uma peça de teatro da escola, né? Todo mundo começa na escola, né? O contato com as coisas, isso que é o mais legal da escola, né? Por isso que a gente tem que dizer, putz, a escola tem todos os seus problemas, mas é ela que eu acho que resgata e conecta a gente e tantas outras pessoas, né? Com tanta coisa legal. E aí a gente foi fazer uma peça sobre os 500 anos da América, descobrimento da América, né? Que depois a gente descobre que não é muito descobrimento. Mas, enfim, aí a gente foi fazendo teatro e aí o Poli foi ajudar a gente a fazer essa peça e, assim, eu não falava alto, tiveram que colocar um microfone no meio de um livro para as pessoas ouvirem o que eu falava. Imagina, hoje em dia eu falo sem microfone no estádio. As pessoas escutam, porque é louco. Mas não falava alto de jeito nenhum. E tive que ler o texto que também não decorava, mas decorar eu não decoro até hoje. Aí cara, aconteceu uma coisa muito mágica, assim, naquele dia. Tipo, eu chorei em cena, eu fiquei, acho que, sei lá, umas 4 horas chorando depois que eu saí de cena, não entendendo o que era aquilo, mas eu pensei, cara, eu vou fazer isso pra sempre, assim. Foi uma mágica, assim, muito louca. E eu falei, não, eu vou fazer isso. E aí eu fui fazer o curso do Colégio Estadual lá do Paraná, né, do curso de ator, e eu sempre achei que tipo, o bem que aquilo me trouxe, assim, era uma coisa que eu acho que eu quero que as outras pessoas tenham a oportunidade de sentir, assim. Então, eu acho que pra mim, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência de um dia estar no palco, de um dia ser aplaudido, de um dia se sentir importante, de um dia se sentir, sabe, ouvido. Aí eu achei isso foi muito legal, assim, aí eu fui por esse caminho da arte. E depois, todas as pessoas, eu acho que a arte foi me trazendo, que eu acho que são pessoas fantásticas, assim, de conexão, de aprendizado, de leitura de mundo, sabe? Tipo, que me trouxeram, eu acho que uma capacidade maior para lidar com os problemas da vida, assim. Então, eu acho que isso da arte é muito legal. Igual, eu não sou uma leitora, né? Nossa, eu não devoro livros, não leio assim, mas eu tenho cada um dos livros que eu sei que mexeu comigo e que, putz, como eu gosto, nossa, eu recomendo, leia isso, porque isso é fantástico, né? Eu pego sempre, tipo, o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, que é fantástico, porque ele faz uma leitura, ele cria todo o pensamento dos personagens, né, que estavam lá no nascimento. Aquilo é fantástico, como é que um autor consegue fazer aquilo porque parece mesmo, né, que é o que Maria tá pensando, que é o que José tá pensando, cara, é fantástico, assim. Então, eu acho que a arte tem muito isso, né, a música. O teatro, ele me traz uma satisfação
que na verdade é um desespero. E é por isso que eu acho que ele é o mais legal. Porque eu sempre, quando eu vou entrar em cena, eu penso, por que que eu não desisti antes? Por que que eu vim até aqui? Porque agora eu vou entrar, eu vou esquecer tudo, vai ser uma desgraça. E aí vai, daí de repente aquilo vai fluindo, e daí você pensa, nossa, cara. E daí quando você consegue se divertir, é o mais legal, porque tem várias vezes que você não consegue. Você tá num estado tão de tensão, tão absurda, que não tem diversão, assim. Mas depois, tipo, que você apresenta o espetáculo, sei lá, 2, 3, 4 vezes, aí eu acho que começa a ficar, ai, agora tá divertido, agora é muito legal o final do espetáculo, né? As pessoas falando sobre, foi legal, não foi, o que que aconteceu. Então é muito transformador, assim. Foi muito transformador para mim, assim, no sentido de tudo, assim, de me conectar com o mundo, assim. Então, hoje em dia, tipo, se eu insisto nisso, né, de que eu acho que as pessoas também precisam ter isso, é porque tipo, eu sinto o bem que fez para mim, assim, o quanto que me acalenta a minha alma, quanto que eu fico feliz de poder um dia ir para o ensaio, de poder chegar lá e criar uma cena, entende? Tipo, você cria uma cena, é tipo como se você pudesse criar algo vivo, né? Você vai ali, você cria um negócio que as pessoas vão ver. Eu acho isso muito legal. Então, eu acho que todas as pessoas deveriam ter o direito de ter esse contato. Não precisa ser profissão, não precisa fazer isso para sempre, mas eu acho que transforma, assim, conecta a gente de uma forma mais legal com a vida, assim. Eu acho, por isso eu insisto e por isso que, né, eu gosto da ideia de novos projetos, por isso que eu gosto da ideia de onde mais a gente puder falar sobre isso para as pessoas, eu acho que é muito importante, assim, é por isso que eu defendo a arte com toda a força possível. Eu acho que é bem isso. Você falou uma coisa bem legal, assim. Quando você gosta muito de uma coisa, você quer que todo mundo veja aquilo, né? O livro é assim, né? E a arte é assim, enfim. Aquilo que te apaixona, você quer fazer o outro, principalmente as pessoas que você gosta, né? A gostarem daquilo. Às vezes é uma coisa até meio chata, né? Porque fica uma coisa meio catequizadora, né? Tipo, você tem que ler porque é muito legal. Nem todo mundo gosta de ler. Então a gente tenta de várias maneiras, né? Tipo, sei lá, é assim, aqui no podcast, é na contação de história, é nos grupos. A gente tenta de todas as maneiras fazer com que as pessoas gostem. Porque você quer atingir o maior número de pessoas. Que o maior número de pessoas sintam aquilo. E daí, quando você vê essas pessoas se transformando, é mais legal ainda. E outra coisa que você falou também que eu acho bem legal, que o livro proporciona isso, é você se conectar com pessoas diferentes de você. Né? Porque o livro, claro que a leitura é uma coisa muito individual. É engraçado, né? Leitura individual, é silenciosa, mas ao mesmo tempo ela consegue, quando você participa de um grupo desses, ou quando, mesmo agora pela internet, que eu participo, né, de um monte de grupo, e posto uma coisa aqui, outra ali, eu vou me conectando com pessoas que eu jamais imaginei, assim. Eu tenho uma amiga minha que mora em Caicó. Eu nem sei onde fica Caicó, cara. Eu tive que olhar lá no mapa para saber onde era Caicó, sabe? E eu já recebi carta da minha amiga que mora em Caicó, sabe? Nunca vi ela pessoalmente. Mas ela é super minha amiga, porque a gente se conheceu através de um texto, de uma leitura de um livro, nem lembro, mas foi uma relação assim, num grupo de leitura, ela fez um comentário, tá, e agora a gente, sabe, ficou amiga. Esse bem até presente da minha amiga Caicó. Pensa, que legal. Muito bom. Né, o negócio do Saramago, né? Eu adoro Saramago, enfim, daí tem o Intermitências da Morte. Intermitências da Morte é um livro, tipo, que na metade ele é muito chato. Tipo, você tem que chegar ali, você vai ter que passar. Cara, mas eu digo para todas as pessoas, passem, porque o final, só aquela frase final, tipo, né? E hoje ninguém morreu, é o que vale o livro inteiro. Então tem que ler o livro inteiro para chegar naquela frase, porque a frase é matadora. Então, tipo, e é muito fantástico isso, porque a arte tem disso, né? Espetáculo de teatro eu vou assistir. Eu gosto desses, assim, porque, tipo, claro, eu faço teatro há muito tempo, não sei o quê, daí tem uns que eu sento, fico ali na cadeira julgando, né, tipo, não tô gostando disso, tô gostando disso. Aquela ideia que a gente tem de que a gente tem que ter opinião sobre tudo, né, que eu também acho que a gente não precisa ter opinião sobre nada, né, você podia só viver e ficar de boa. Mas, enfim, aí fico eu ali gerando as minhas opiniões. Cara, eu adoro quando eu vou assistir um, assim, que não me dá tempo de gerar opinião, sabe? Que eu tô tão tomada, porque é tão legal, que daí, tipo, não me dá nem tempo de eu ficar pensando, nossa, mas aquele cenário, não consigo. Eu vi uma vez, né, que era
100 segundos antes de você... Depois que você morre, você tem 100 segundos para escolher uma última lembrança, que é o que você vai viver para sempre, para toda a eternidade. Então, depois que você morre, tem 100 segundos para você escolher uma lembrança da tua vida, que é naquela lembrança que você vai viver a eternidade. Fui ver um espetáculo de teatro, eu não sei se era em inglês, enfim, ele era em inglês, eu não lembro se era americano ou de onde era. Mas assim, não precisava ser em português, não, e era fantástico, a ideia é muito boa. A ideia é muito boa, Verdade. né? Porque daí você vai ter 100 segundos para você escolher qual que é a lembrança que você vai ter para sempre. Aí você vai amarrar isso com o Estrangeiro, do Camus, né? Que o Camus vai falar que se você viver 1 minuto, você vai ter lembrança. Você pode ficar preso pro resto da tua vida, porque você vai ter o que lembrar, o que ressignificar, enfim, da tua vida. Então é muito legal isso, né? Essas conexões que só são possíveis, tipo, se você for vendo outras coisas, né? E que talvez uma vida limitada sem contato com arte, você talvez não veja tanta coisa, né? Você vai ficar mais limitado no mundo onde você está. É bem isso mesmo. E eu acho que além de tudo isso também tem a questão do prazer, né? Assim, às vezes você, porque a gente está falando de coisas que ligam você, né? E às vezes a arte, a literatura, ela tem o poder de desligar você, né? De fazer justamente isso. Você, não quero pensar em nada, não quero julgar ninguém, não quero, tipo, me estressar, não quero me incomodar com esse livro, né? Eu quero ler uma coisa bem tranquila, que deixe a minha alma leve, enfim, né? Então a arte também leva para esse outro lado, né? Tem as duas coisas, assim. Então, aquilo que você deseja, você vai encontrar ali uma infinidade de coisas, né? De várias linguagens que vão te deixar bem, assim. Eu terminei também, eu estava falando dos livros, eu terminei de ler os livros e daí eu não consegui dormir, porque eu escrevi, né? Eu quis escrever no grupo lá que eu coloco as leituras que eu faço, que eu compartilho as leituras, e daí eu escrevi, e daí ficou, nossa, aquilo ficou uma coisa dura, assim, eu pensei, gente, as pessoas não vão querer ler esse livro, né? Porque... Mas é aquilo, não adianta, foi aquilo que eu senti, eu coloquei lá. Aí eu pensei, mas eu não vou conseguir dormir. Aí eu coloquei num filme nacional, bem uma comédia romântica, bem bobinha, assim, no Netflix, para eu poder, sabe, tipo, deixar a mente voar, dar risada, me divertir. Pronto, agora eu posso dormir. Isso, sei lá, 4 horas da manhã. Né? Mas para eu, sabe, conseguir desconectar daquilo, eu tive que conectar numa coisa que também é arte, entendeu? Isso é muito legal. Mas eu acho que a arte, o massa da arte é isso, assim, né? E eu estava pensando agora aqui sobre a nossa proposta também de falar sobre, né, o lugar de onde a gente está, né? Que é Araucária, uma cidade da região metropolitana de Lima e tal. E daí como que a arte nos conecta possivelmente com coisas que outras pessoas estão lendo e estão vendo em outros lugares do mundo, né? Isso é muito legal, porque a gente vai ter uma produção cultural local, né? Ao mesmo tempo em que a gente também tem uma conexão com o que está fora disso, né? Porque a arte tem essa possibilidade também de tirar a gente. Eu acho que assim, primeiro de a gente entender onde a gente está, que eu acho que isso é muito legal, mas também de levar a gente para outros lugares, né? Com capacidade de criar outras conexões. Isso eu acho muito legal. Então, por isso também que eu acho que é importante assim, que a escola apresente isso, né? Porque é o lugar, eu acho que o primeiro lugar que a gente tem em contato com essas coisas, quem não tem uma família que consome esse tipo de produto cultural, enfim, né? Eu acho que assim, desculpe, as pessoas de baixa renda, assim, que é o único lugar que elas têm, entendeu? Tipo, né, na periferia, na favela, enfim, é o único lugar que elas têm onde elas vão ter acesso a alguma coisa diferente daquilo que, né, que não é a violência, que não é a fome, que não é a, né, a necessidade do dia a dia, sabe? Que não é aquela coisa dura. Então, é na escola, então, na escola que ela vai ter esse primeiro contato, né, com os livros, com o teatro, com o cinema, às vezes através, sei lá, de alguma coisa que um professor leve, porque também nem todas as escolas estão, infelizmente, né, não tem estrutura para isso, mas eu acho que a gente tem que pensar, e principalmente os educadores, pensar nessa questão. É aí que eu falo a questão da mediação, né? Que essa mediação tem que... Quem faz isso tem que ter um olhar mais sensível, né? Desculpe, continue agora. Não, mas é porque eu acho que é exatamente isso, porque a gente está numa crise aqui no nosso estado, né, no momento de redução das aulas de artes, de filosofia, quer dizer, tudo que nos liga à humanidade, né?
E eu acho isso complicadíssimo quando, na verdade, às vezes é um ambiente, o único ambiente onde as pessoas vão ter contato com isso, né? Principalmente ali para despertar isso. Claro que depois, se isso estiver desperto, elas vão em busca. Mas então é um momento de crise educacional mesmo, eu acho, né? A gente mudar, tirar a quantidade de aula de artes, de filosofia, não sei o que, para colocar educação financeira. Eu acho que educação financeira é super importante. Não tiro a importância, de verdade, porque a gente vê um monte de gente se complicando na vida porque não consegue guardar dinheiro e tal, e daí tem um monte de sofrimento aí por causa disso, né? Só que a gente tem também um mercado de trabalho injusto, a gente tem desigualdade social, a gente tem um monte, por mais educação financeira que a pessoa tenha, se ela ganhar um salário miserável, não vai ter educação financeira. Mas eu acho também que é tão importante isso, né? Porque outra coisa que eu insisto em dizer, parece que desconectam a gente do que é ser humano, né? Como se a gente não tivesse medo, não tivesse angústia, não tivesse amor, não tivesse solidão, não tivesse um monte de coisas que a gente tem e que se a gente não tiver contato com essas linguagens, né? A arte, a filosofia, a antropologia, enfim, se a gente não tiver contato com essas coisas, quem que vai falar de humanidade pra gente, né? Isso é mais injusto ainda, porque eu acho que essas coisas, essa sociologia, essa filosofia, elas não vão sair do currículo, né, desse pessoal que tem aula em escola particular, né, porque eles sabem da importância. Aqueles que, por mais que saia, mas, minha filha faz balé, faz pintura, entendeu? Eles estão tendo contato com isso, né, e a nossa escola pública é o único meio que algumas crianças têm, né, como elas têm de chegar na alimentação, como a escola é o meio de muitas crianças chegarem na alimentação mais saudável e melhor, é também o conhecimento, né, como teria que ser, é o lugar que é o que vai levar para, de repente, o pessoal que não tem acesso mesmo. Né? E eu também acho que a educação financeira pode até ser interessante, mas aí eu fico pensando, gente, uma educação financeira para aprender o quê? Né? Saber o quanto gastar no Bolsa Família, por exemplo? Sabe? Né? Então, tipo, é meio incoerente, assim. Talvez uma matéria, sei lá, mais para frente, né? Mas, não sei, acho... Educação financeira para quem tem R$1.200, né? Por mês, é um pouco difícil, né? Não tem educação financeira que vai resolver essa matemática aí, né? Não, porque não fecha, né? Não vai fechar nunca, né? Não vai fechar. Mas então, eu acho que a gente podia falar talvez um pouco agora sobre o que nós temos nos nossos projetos, né? Tipo, por que a gente se uniu, por que a gente tem parcerias, por que a gente trabalha junto, o que cada um de nós faz, né? Sobre a casa e sobre a página Capitulei, os projetos, enfim, para a gente meio que finalizar hoje, para a gente não gastar todos os nossos assuntos hoje. Sim, e eu acho isso legal, Ana, que a gente falou, da questão da gente tá falando aqui sobre aquilo que a gente gosta muito, né? Que a gente também tem esse objetivo, né? De trazer pessoas que gostam muito de muitas outras coisas para falar para a gente e para todo mundo, né? Para falar das coisas apaixonantes que elas fazem, né? Então, esse é o nosso objetivo também com esse podcast, eu acho, né? Eu acho que é bem de falar de humanidade, né? Que eu acho que isso é fundamental e eu acho que, na verdade, acaba sendo o que move as nossas vidas, né? Nós não vamos dar aula de educação financeira. Assim, não, é impossível. Mas nós vamos melhor não, eu acho, né? Trazer pessoas para falar sobre humanidades. Então, eu acho que a nossa ideia até agora, a gente vai tentar sempre trazer um texto literário ou, né, ou poético, enfim. A gente vai tentar trazer uma dica de filme, uma dica de livro e algo que seja produzido por algum artista aqui da nossa cidade. Então, a ideia é mais ou menos a gente juntar isso, né? Além de bater papo e além de falar, né? Acho que sobre assuntos que a gente acha que são importantes, enfim, que naquele momento estão em voga e que estão inquietando a todos nós. E trazer gente legal para bater papo. E também acho, né, que quem for a fim de ouvir e tal, e de repente sugerir ideia, mandar sugestões, a gente também vai estar para ir colhendo isso. Legal, quanto mais gente participando, melhor, né? Isso. Aí eu acho que dava para falar um pouquinho sobre a Capitulê, sobre os teus livros, sobre qual que tem sido o teu trampo ultimamente. Tá. Bom, eu comecei... Deixa eu pensar quando a Capitulê começou. A Capitulê começou em 2014. Porque foi assim, eu trabalhava na prefeitura, né?
Aí, por conta de várias cirurgias e questão de saúde, eu me afastei por um tempo que eu estava fazendo cirurgias. E quando eu montei a Capitulê ainda, eu não estava aposentada, eu ainda trabalhava na prefeitura, só que não trabalhava, né? Porque eu tinha um atestado permanente, eu saía de uma cirurgia e entrava na outra e tal. E tanto que daí, depois de 2 anos, eles resolveram me aposentar. Mas em 2014 eu não tinha ainda me aposentado e eu tinha necessidade de fazer alguma coisa para não enlouquecer, né? Que só a leitura, eu leio muito, sempre li, mas não estava bastando. Eu queria contato, eu queria, né, ter contato com pessoas. Aí eu montei a página no Facebook, porque eu colocava muita coisa de livro na minha página pessoal. E eu pensava, eu acho que estou ficando chata, né? Sabe, eu só colocava isso, não colocava meme, eu não colocava nada legal na minha página do Facebook. Eu falei, não, eu vou colocar, fazer coisas separadas, né? Para quem gosta de leitura, então, vou criar uma página. Para quem não gosta, né, que, enfim, não curte, não segue e tal. Aí comecei a colocar só umas coisinhas de incentivo, tipo umas frases, uns desenhinhos simpáticos. Aí eu comecei a pensar, não, mas precisava ter alguma coisa a mais. Daí eu fui buscar conteúdo, né, de coisas que acontecem no mundo inteiro relacionadas à literatura. E tem muita coisa. Daí eu comecei a descobrir que, meu Deus, tem muita, muita coisa. De cidade grande, de cidade pequena. Projeto legal, projeto enviado pra gente, entendeu? Ainda, né, são grandes construções, bibliotecas maravilhosas. Enfim, coisas que estão aí pelo mundo, mas que é uma oportunidade das pessoas conhecerem e se inspirarem naquilo, né? Os projetos têm mais é que ser copiado mesmo, lá. Sabe? Um projeto legal. Que uma escola lá do interior da Bahia fez, deu certo. Sabe por que não, né? Fazer aqui, sacola da leitura, que muitos professores já fazem, né? Mas tem muitos que nem conhecem, então vamos divulgar isso também, começar a divulgar esses trabalhos. E comecei a buscar esses conteúdos, e como eu falei, tem tanta coisa que eu consigo fazer, às vezes, uns 3, 4 posts por dia, né, com relação a isso. Além, é claro, que eu sei que as pessoas gostam muito do bom dia, que eu dou todo dia, né, com uma imagem bonitinha, que é, assim, o que tem mais curtida mesmo, e mais compartilhamento na página, são essas coisinhas, assim, do bom dia, boas leituras, e pessoas que ele interagem comigo, nem sabem que sou eu, elas me chamam de Capitu, na verdade, porque ninguém sabe quem está ali atrás da página, né? Agora até, a maioria acho que já sabe, mas até então não sabiam. E daí ela foi crescendo, 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 e foi bem engraçado, porque não tinha muitos seguidores, e um dia eu coloquei uma imagem de uma estante, num cantinho de parede, que era pintada, assim, tipo, era um tronco de uma árvore, e daí os galhos eram umas prateleiras. E eu não sei, as pessoas acharam que foi o máximo, e começaram a compartilhar, 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 e daí, tipo, eu acordei, eu fui dormir com, sei lá, vou supor, não lembro, assim, com 100 seguidores na página, acordei com 800, 900, sabe? Eu falei, credo, o que aconteceu? Aí se foi olhar, era aquela arvorezinha ali, que tinha dado um boom na página, assim. E daí daquilo ela foi crescendo bastante, assim. Então é bem legal isso, assim. E vejo que as pessoas têm interesse, sabe? De saber, e algumas me procuram, assim, por mensagem, né? Como que chama? Messenger? Inbox, isso. Inbox. Para saber, para pedir opinião, sabe? De livros, essas coisas. Esses dias uma pessoa, um professor de Cabo Verde, na África, olha que legal, né? Ele queria saber sobre montagem de biblioteca, sabe? Como que ele podia montar, porque ele trabalhava numa escola muito pobre e cidade de Praia, se não me engano o nome da cidade dele. A cidade dele é muito pobre, não tem escola particular, então eles não têm muita doação de livro, né, não tem muito acesso, mas ele tinha uma pequena biblioteca lá e ele dava aula para criança, adolescente e adulto. E ele queria saber como que ele organizava a biblioteca dele. Sabe, eu achei fantástico isso, assim, tipo, né, a pessoa saber que ali eu não sou bibliotecária, mas, né, então eu dei umas dicas para ele, assim, do que eu tenho, né, noção de organização de biblioteca escolar, mas você buscar numa página de leitura uma referência, né, uma pessoa que está tão longe, assim, você alcançar essas pessoas e poder levar alguma coisa legal, isso é fantástico, assim, né. Só que ainda era pouco para mim, tipo, não estava satisfeito, sabe? Porque tem essa mania, assim, sempre querer
incomodar mais que incômodo, pouco é bobagem, né? Então, aí eu queria, tipo, uma coisa mais real, assim. Falei, tá, eu tô atingindo as pessoas, mas no virtual. Aí eu tive a ideia, né, de fazer as mini bibliotecas. Eu conversei com o Johnny, com a Simone, com um pessoal amigo, assim. E, vamos fazer. Aí começamos a juntar os livros e fomos distribuindo livros para os comércios, assim. 30 livros no começo, um bannerzinho, né, que o Johnny fez a arte e tal, pensou com as regras de como fazer, porque não era empréstimo, mas não tem nenhum tipo de vínculo, você não tem que fazer cadastro nem nada, você vai lá, empresta e depois devolve ou troca, né? O que é melhor, se você tiver um livro para deixar no lugar, porque a biblioteca nunca vai ficar vazia. Então, esse era o objetivo. E desde que começou a fazer, e agora são mais de 15 espalhados por aí, e quem me pede, eu sempre dou um jeito de conseguir, né, para colocar. Então, é legal, assim, tem uma na Casa Eliseu, agora a gente fez uma fora, né, também, que está, infelizmente, fechada por conta da pandemia, né, porque, infelizmente, o livro é um vetor, né, pode ser um vetor, então a gente acabou fechando. Não tem como fazer essa limpeza todos os dias, o tempo todo, né, a higienização dos livros. Então, mas os outros lugares eu acredito que estejam funcionando legal, assim. E sei que as pessoas emprestam e devolvem, e trocam, e gostam da ideia. E daí foi surgindo outras coisas, né? Foram surgindo outras coisas. Daí foi surgindo uma parceria com a Casa Eliseu, né? Que além da biblioteca tem as contações de história, os projetos de leitura, que é o Tricontando, que também é em parceria com a Nayamin. Então, ela ensina a fazer tricô e a gente usa um conto como uma conversa, né? Como um gatilho de conversa, digamos assim. E para render a nossa tarde, normalmente os encontros duram umas 2 horas. E é claro que a gente fala de muita coisa, mas a gente usa o texto também como uma forma de reflexão, né? Como um meio de reflexão. Tem o Café com Prosa, que a gente faz também a leitura do mesmo livro e depois a gente conversa sobre, que é aquilo que eu falei, de cada um faz a sua leitura, né? Do livro divide isso, todo mundo quer falar, e isso é muito legal, né? Essa vontade de se expressar, que as pessoas sentem depois de uma leitura boa. E daí eu acabei escrevendo também, até por conta desse muito contato com a literatura infantil, porque para contar a história a gente tem que estar pesquisando muito e lendo demais, além, é claro, todo o trabalho que eu tive na biblioteca e todo o contato que eu tive lá, né, com o livro infantil. Então eu resolvi escrever, deu, sei lá, veio à vontade, deu certo. Eu escrevi o primeiro livro que se chama Capitulê e o segundo livro que é o Leopoldo Imaginador. Então eu tenho esses 2 livros. Agora lancei pelo edital da Lei Aldir Blanc, vai sair mais uma história, né, que é uma poesia infantil, que na verdade ficou como... Ela poderia ser um livro, né, eu tinha escrito ela com a intenção de que ela fosse um livro, mas ela vai ser agora divulgada pela Secretaria de Cultura aqui de Araucária, que também é da minha autoria, também é um trabalho novo, né, um trabalho de publicação, porque não deixa de ser uma publicação. E acho que é isso. E eu falo demais, né? Né? A gente fala demais. Bom, eu vou tentar sintetizar aqui a minha situação. Porque a gente tem essa parceria da página Capitulê com a Casa Eliseu Voronkoff. A Casa Eliseu Voronkoff hoje é um espaço que eu gerencio. E, na verdade, é um espaço que eu criei porque eu perdi o emprego. Mas que foi muito bom, assim, eu tinha certeza que quando eu saísse daquele emprego eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse, e eu acho que para fazer alguma coisa que eu gostasse do jeito que eu queria, eu tinha que criar o meu próprio emprego. E foi mais ou menos isso. Então, hoje a gente tem a Casa Eliseu Voronkoff, que é um centro cultural e uma escola de artes aqui na cidade de Araucária, e eu tenho uma parceria, então, com vários agentes culturais da cidade, e isso é muito legal, né, porque a gente tem o Cineclube Gente de Birra, que é do Johnny e da Michelle. A Michelle também dá aula de dança cigana lá. A gente tem o Fernando dando aula de dança, a gente tem o Ticum dando aula de desenho. Então, a gente foi fazendo todas essas parcerias. Então, daí a Jaque trouxe os projetos da Capitu para casa também. E hoje a gente tem um movimento, eu acho, cultural muito legal dentro da cidade, assim. E que me satisfaz muito nesse sentido de ser algo que eu gosto de fazer. Então, eu gosto muito dessa correria, de ser uma correria, de fazer muita coisa, mas que está tudo conectado com arte. Então, dá uma canseira,
mas ao mesmo tempo, assim, que eu acho que o prazer é imenso, porque é isso, né? A gente consegue levar coisa legal para as pessoas e a gente vê cada vez mais pessoas gostando das coisas, então eu acho que a gente está conseguindo atingir os nossos objetivos, assim, que a gente vê que as pessoas também estão começando a levar isso, né? Que a gente faz bem para a gente, faz bem para elas e essa corrente continua. Eu acho que nesse sentido isso é muito legal, né? E uma coisa também que eu acho que é muito legal, por exemplo, das parcerias que a gente fez, né? Do Café com Prosa e do Tricontando, eu acho que como esses projetos se adaptaram bem na pandemia e como nos manteram, foram momentos, eu acho que, de um pouco de colo, né, um momento de um encontro muito legal, que a gente tem feito online, é claro que não tem o mesmo né, prazer do encontro físico, quando a gente levava comidinha, a gente, né, mas eu acho que é muito legal a conexão que a gente conseguiu criar nesse momento de pandemia, que eu acho que é um momento complicado, e a gente tem esse compromisso de todo mês a gente se reúne para falar de um livro, a gente se reúne para tricotar online, para conversar, né, sobre um conto, que é o começo da conversa, mas daí todo mundo fala sobre a vida e a gente às vezes fica mais de 2 horas, né, na frente do computador conversando. Então é muito legal, eu acho assim, que a gente vem conseguindo, né, atingir o objetivo assim dos nossos projetos. E que eu acho, né, que a gente consiga com esse podcast também fazer isso. Eu acho que estimular mais pessoas para que consumam arte, para que tentem se aproximar disso, porque eu acho que é legal. E também conhecer e valorizar mais artistas, que eu acho que isso também é outra coisa que é legal. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Esse é o nosso objetivo, assim. Tomara que de repente mais pessoas mesmo se inspirem, que procurem a gente, né? Queiram falar também sobre as paixões delas. E porque afinal de contas, senão a gente vai ficar rouca, né? De tanto falar. Então a gente precisa que mais pessoas falem, né? Não precisa falar que nem a gente, mas que falem daquilo que gostam, que eu tenho certeza que quando você faz isso é natural, né? A coisa flui muito, né? E encanta muito também. Porque você consegue vender o teu peixe quando você gosta daquilo, né? Ah, sim, eu acredito que sim. Mas então tá bom, eu acho que nós vamos finalizar por hoje, né? E aí nós voltamos então toda quarta-feira. A gente deve lançar nas redes sociais da Casa Eliseu Brancoff, da Capitulê, novos episódios aí do nosso podcast, que é Casa de Gata. A gente tentou misturar aí as nossas duas iniciativas, né? Que é o Capitulê, que é a gata da Jaque, e a Casa Eliseu Brancoff. E a ideia é falar sobre literatura, sobre arte né, em cidades periféricas como a nossa, e sobre paixões. Eu acho que isso que é também um dos objetivos. Trazer gente apaixonada pelo que faz e que possa inspirar outras pessoas a fazerem outras gentes. Isso mesmo. Mas foi bem jóia. Acho que é bom quando a gente consegue dividir, né? Achar alguém que divide com a gente essas mesmas paixões. Com certeza a gente vai encontrar muito mais gente agora. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Até quarta-feira. Esse é o podcast Casa de Gata. Literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Brancoff com a página de incentivo à leitura Capitulê, por Ana Paula Frazão e Jaqueline Cartelli.